Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, aqui da BMC News. E nós, como já de costume, buscamos trazer aí as principais mentes do mercado para debater os assuntos que permeiam os almoços e os elevadores da Faria Lima, para você que é aqui telespectador da BMC News, sempre estar afiado na sua decisão de investimento. E há tempos, nós temos aqui um assunto que eu sei que muitos de vocês acompanham, mas nós não tínhamos trazido nenhum nome para debater esse assunto conosco, os criptoativos. Hoje, nós sabemos que nós temos mais investidores no Brasil em criptoativos do que diretamente em ações. Ao mesmo tempo que é um mercado novo e é um mercado com uma série de desafios diferentes. Um mercado que você dificilmente conseguiria navegar sozinho de largada. E para ajudar você, investidor, que acompanha esses ativos e até desmistificar para aqueles que ainda não acompanham, nós trouxemos aqui a Matrix Capital para bater esse papo conosco e quebrar um pouco a cabeça dos nossos investidores pensando sobre esse que é um dos principais mercados da atualidade. Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-los aqui conosco, batendo um papo sobre esse assunto tão relevante. Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde, audiência. Prazer muito grande estar aqui. Maravilha. Eu queria começar, a gente sempre tem a filosofia de trazer aqui ao programa boas pessoas para responderem as perguntas mais difíceis aí do mercado. E eu sei que vocês começaram vocês começaram essa abertura com um fundo lá fora, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a turma por que e como funciona o mercado de criptoativos e como vocês começaram a olhar para ele. Conta um pouquinho daquela história sobre entrar no mercado desde o começo. Bom, antes de falar um pouco como é que a gente parou nesse mercado, né, contar um pouquinho do meu background, de onde que eu venho, né? Nos últimos 25 anos, eu fiquei metade no mercado financeiro e metade no mercado de fintech. E hoje o mercado de cripto, né, ele é um mercado que é a união desses dois mundos, né? A gente está falando de tecnologia e do mercado financeiro. E a gente vê o mercado de criptoativo muito parecido com a internet de 98, né? Para você ter uma ideia, em 98 a gente tinha aí 150 milhões de pessoas online. Hoje em cripto a gente tem basicamente um número um pouquinho maior do que isso. As 5 maiores empresas de internet, a valor de hoje, valiam 180 bilhões. Hoje os 5 maiores de tecnologia valem 300 bilhões. Então a gente vê o mercado de criptoativo muito parecido com a internet de 98, né? O que eu falo, acho que a nossa geração, né, tem a sorte de ver o nascimento da internet e agora ver o nascimento do blockchain. O espaçamento, né, dessas revoluções tem ficado cada vez menor, né? E aí a gente consegue... uma mesma geração consegue acompanhar várias evoluções que era inimaginável, né, antigamente. Tem aqui um outro ponto. Pela primeira vez em 2022, a gente viu os fundos passivos superando em alocação os fundos ativos na indústria americana. Costuma ser referência, né, em termos de desenvolvimento do mercado. Nesse mundo, com tanta informação, processamento de dados na velocidade que a gente consegue ter, faz sentido existir um fundo ativo? Faz muito sentido ter o fundo ativo e o passivo, né? Até porque, o que acontece? Não dá para falar de fundo passivo sem falar de ETF. E hoje, a indústria de ETF, você tem ETF de qualquer tipo de coisa, né? Você tem ETF da volatilidade do S&P, tem um ETF chamado Tail, que é de risco de cauda. Você tem ETF que reflete índice de ações. Se você quiser aprofundar, você tem ETF de Big Cap, Medium Cap, Small Cap. Então, assim, essa cesta de ETF, né, ela acaba que ela atraiu muito os fundos ativos. Hoje você tem fundos ativos que basicamente operam um modelo matemático, que tem seus algoritmos, que operam
basicamente estratégias baseadas em ETF, né? Então acaba fazendo um player de moeda contra outra moeda, ou de uma cesta de commodity contra outro tipo de commodity, uma bolsa contra outro tipo de bolsa. E paralelo a isso, o que aconteceu? O próprio investidor individual, né, pessoa física, ele se profissionalizou, né? Hoje você tem uma série de pessoas físicas que criam seus algoritmos para entrar e sair do mercado. E isso acaba que trouxe aí uma representatividade do ETF, né? O ETF hoje na indústria de fundos nos Estados Unidos representa mais ou menos 54%, mas ele conversa com os fundos ativos e com o operador de varejo, que é um pouco mais profissional e tem seus algoritmos. Agora, quando você olha, né, por exemplo, um ETF específico, você acaba que os fundos que têm aí uma vantagem competitiva em termos de análise, eles batem esse benchmark, né? Vou te dar um exemplo do nosso fundo. No passado, o mercado de cripto, o ETF de cripto, ele caiu 65% e o nosso fundo caiu 1,8%. Você tem uma série de fundos aqui no Brasil que também batem o ETF, que é o BOVA11, que é o ETF de Bovespa. Então, acho que tem espaço para os dois, acho que eles são complementares, mas eu acho que para o investidor que não tem uma expertise para escolher quais são os melhores ativos, quais são os melhores setores, qual o melhor time, ele vai acabar que ele vai preferir um fundo ativo. E os próprios fundos passivos foram se adaptando de uma forma diferente, né? Capturando os chamados fundos Smart Beta, você vai capturando também ineficiências de mercado, né? É diferente do fundo passivo representativo de bolsa de antigamente, que você só comprava S&P 500 e não surfava determinadas ondas, né? Um probleminha que a gente encontra quando a gente pensa em qualquer modelagem quantitativa é que treinar um modelo depende de uma base de dados. Sim. Você treina o modelo dentro de um escopo, dentro de um período conhecido. E perde-se, então, a capacidade de dedução, extrapolar aquele mar de dados. Como um modelo, como esse que eu sei que a gente vai falar mais, inclusive, sobre criptoativos, mas eu sei que vocês têm uma bagagem quantitativa muito forte. Como um modelo como esse lida com eventos surpresa, um Covid, por exemplo? Você não tem como ensinar para a máquina, ela entender que a gente está falando de uma pandemia e ela aprender a deduzir cenários. Uhum. Como os modelos sobrevivem a isso para a gente evitar aqueles crashes que a gente via antigamente, o fundo quantitativo, que quando cai num vale, o robô se perde e acaba gerando perdas substanciais? Esse tipo de modelo foi superado? Como a gente trabalha esse tipo de gestão de risco hoje? Tá. Então, quando a gente fala de risco de cauda, né, basicamente você tem 3 maneiras de você se proteger de um evento de cauda, né? Uma é você comprar a opção de venda, né, comprar uma put fora do dinheiro. A outra é você ter uma parte do fundo em caixa. E a terceira opção, né, que é o fundo passivo, que é o ETF, um ETF chamado Tail, né, que ele é composto por títulos americanos e puts de S&P, né? Só que quando você coloca, né, essas proteções ao longo do tempo, né, para o S&P, por exemplo, o retorno anualizado do S&P é 9,9%. Se você tiver 80% de alocação no S&P e 20% no ETF de risco de cauda, esse retorno ele cai de 9,9% para 8,7%. Se você tiver 30%, ele já cai de 9,9% para 7%. Então isso mostra que numa janela, num horizonte longo de tempo, não compensa, né? Você ganha dinheiro no bear market, né? Você cai menos, mas no bull market você acaba dando dinheiro na mesa. Quando você olha o compound, acaba que o retorno é menor. Só que o que aconteceu no Covid ainda é muito recente. Surgiu uma quarta opção, né, que é o criptoativo. Se você olhar o retorno do Bitcoin e das altcoins no Covid, o Bitcoin, por exemplo, ele teve uma valorização de 3 dígitos, né? Ele teve um retorno positivo de 230%, né? Sendo que no mês de março, né, que foi quando começou ali os circuit breakers a apitar, o Bitcoin ele caiu. Então, assim, como é que você usa dados, né,
para você tentar ver a possibilidade de um risco de cauda. Você vai ter que usar dados para ver a probabilidade daquele evento, né, porque ele ocorre a cada janela de tempo, e qual que é o ativo mais atrativo, né? Mas é uma pergunta de $1 milhão, né? Você não tem aí nenhum fundo antigo com modelo matemático que conseguiu performar aí eventos assim como o World Trade Center, Covid, crise de crédito nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem uma quarta opção, né, que o cripto tem funcionado muito como hedge nesses eventos, só que no bull market também ele tem performado. Tem um paper interessante, salvo engano, foi do Journal of Finance sobre hard to value assets, né? E como os criptoativos acabam respondendo melhor à modelagem do que ativos, ações, enfim, small caps, ainda que small caps, existe essa diferença. E falando de diferenças, tem um outro ponto. Vocês têm uma bagagem quantitativa importante, mas vocês têm um jeito de trabalhar um pouquinho diferente do que a gente costuma ver em fundos quantitativos aqui no Brasil. A gente tem no Brasil uma orientação ainda. Tem um pessoal muito bom em fundos quantitativos aqui no Brasil, Kadima, a Giant Steps, que estão aqui conosco também. Mas vocês têm uma abordagem um pouquinho diferente na hora de pensar o que é o quantitativo do investimento, não é isso? O que vocês têm de diferente quando olham para esse tipo de alocação? Então, é interessante essa pergunta, né? Porque assim, a pergunta que mais surge, né, quando a gente está falando aí com um distribuidor, com potencial investidor, é se a gente é um fundo quant, né? A Matrix, ela é uma casa que ela é data driving, né? E aí, fazendo uma analogia, né? Se você colocar uma máquina para jogar com um ser humano xadrez, a máquina vai ganhar. Se você colocar o homem com uma máquina, ele ganha da máquina. E aí que surgiu a nossa filosofia, né, que a gente batizou de Human and Machines, né? Então, a gente tem hoje, né, uma infraestrutura de research toda baseada em dados. A gente processa 100 milhões de data points por dia, em 9 verticais, e essas 9 verticais a gente tem aí quase 100 indicadores, né, que alimentam os nossos gestores, né, com tanto indicadores top-down quanto bottom-up. Mas no final do dia, a gente não tem a máquina mandando ordem para o mercado, né? A máquina, ela alimenta o gestor real-time, e a partir de uma política de risco do fundo, ele vai lá e ele constrói a posição dele, né? Então, é o que a gente chama aí de Human and Machines. E essa máquina, né, ela acaba que ela dá uma vantagem competitiva muito grande para o gestor, porque ele tem uma análise aí real time do que está acontecendo no mercado, né? É importante a gente falar, né, que enquanto você tem um mercado aqui no Brasil, né, que ele abre e fecha todo dia, o mercado de cripto ele é aberto o ano inteiro, ele é 24/7, né? Então, se você não tiver uma capacidade de processamento de dados, né, você não consegue fazer research de forma artesanal. Então, o que difere a Matrix para um fundo quant como a Giant Steps, a Kadima, é essa filosofia que eu falei do Human and Machines. Mas acaba que quem alimenta a máquina são os gestores, né? Todo o R&D vem do gestor, né? E aí ele programa todo esse software para poder ter uma análise real-time. O pessoal que traz os comentários, nós estamos batendo esse papo com o Bernardo Bojan, fundador e CGO da Matrix, né, sobre tanto o mercado de fundos quantitativos quanto propriamente os criptoativos que eles lançaram, um fundo de criptoativos recentemente também. Nós estamos acompanhando aqui seus comentários, suas perguntas, né? O Boi da Bolsa é o melhor programa da BMC, ganha like antecipado, mas o abraço fica. Boi da Bolsa, forte abraço para Macapá. Temos ali também algumas... Naturalmente, nós estamos acostumados aqui com perguntas duras e o arbitrador tem um ponto ali. Como o fundo de vocês começou a ter cota, né? Você tem o track record desde quando? O fundo ele ficou aberto em maio, né? E aí o nosso research, principalmente análise top-down, mostrava que a gente estava ali muito próximo de uma correção,
né? E poderia ser uma correção mais acentuada. Então, a gente ficou monitorando, né, a melhor janela para abrir e a gente acabou abrindo o fundo em novembro. E você tem o espaço de track record desde novembro, então? Você consegue... Desde novembro. E como está a rentabilidade do fundo desde novembro? O fundo está com 49% desde o começo. 49% em dólares ou em reais? Em dólar. Em dólar, 49% em dólar. Respondendo a pergunta do arbitrador ali, então o espaço, né, que o arbitrador comentou, mas bate o CDI, porque o CDI hoje é o cavalo de corrida de maratona, né? É difícil segurar no longo prazo. Mas, poxa, então desde novembro a gente está com 49% acumulado. Isso. Maravilha. Respondido aí. Helder comentando aí o melhor programa na Faria Limers. Também temos ali o pessoal do chamado comentando também. O Projetos AL Maes comentando ali também. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, esse é um ponto. Eu comentei sobre esse artigo justamente sobre Hard to Value Assets, né? Como funciona a precificação? Como vocês modelam a precificação do ativo se ele é conceitualmente um ativo de tecnologia / moeda ali, que você tem uma estrutura própria, mas você não tem um fluxo de caixa definido, você depende do valor nativo da moeda, né? Você não é diferente. Geralmente quando a gente faz precificação de ações, a gente precifica o fluxo de caixa de dividendos. Como funciona a precificação e escolher as moedas nesse universo de criptoativos? Tá. Quando a gente olha o mercado de cripto, né, você tem 3 tipos de classe de ativo, né? Você tem o Bitcoin, aí depois você tem a stablecoin, né, que é como se fosse um dólar, então ele não oscila. E você tem um negócio que chama altcoins. As altcoins, você tem uma ideia, são hoje mais de 20 mil altcoins, né, que são tecnologias. Essas tecnologias, algumas têm fluxo de caixa, né? Então, assim, uma coisa que é mandatória na Metrics para a gente abrir uma posição é que aquela tecnologia já tenha algum tipo de receita, né? Então, você consegue analisar aquele token muito mais parecido com uma empresa da Nasdaq do que com o Bitcoin, né? O Bitcoin hoje, ele não tem um modelo ainda, e talvez não vai ter, de você conseguir calcular o valor intrínseco. Você tem alguns modelos aí sendo apresentados ao mercado, né? Que é, por exemplo, quanto de outras classes de ativos vai migrar para o Bitcoin, em quanto tempo e que prêmio de risco. E aí você consegue fazer uma equação para chegar num valor presente do Bitcoin, né? Porque é importante falar aqui para a audiência, né, que assim, hoje a gente tem 19 milhões de Bitcoins em circulação. E a gente vai ter 21 milhões, né? Ou seja, vai crescer apenas 2 milhões até 2140. Então, assim, o fato, né, do Bitcoin hoje, né, ele ser escasso, ser uma tecnologia, ser descentralizado, né, e zero dependente de governo, ele acabou que ele atraiu aí milhões de investidores, né? Mas você está certíssimo, você não tem hoje como calcular o valor intrínseco do Bitcoin, diferente de uma altcoin que é muito mais parecido com uma empresa da Nasdaq, né? Por isso que a gente acha que as altcoins, elas devem ter um beta com a Nasdaq e o Bitcoin com outra classe de ativos. São bichos completamente diferentes. Você trocou um ponto bom. Eu já vi gente falar, não, você tem que comprar Bitcoin porque o beta é baixo. Não, realmente, porque é outra classe de ativos. Não adianta você fazer beta do Bitcoin contra o Ibovespa que você vai encontrar nada ali. Não faz sentido esse tipo de análise. Esse é um ponto importante. Agora, vamos pegar o caso do Bitcoin. Se você vai na teoria econômica fundamental, você fala que a diferença, a valorização na paridade de moedas é diferencial de inflação. Vamos assumir que não existindo expansão monetária, como o Bitcoin, você não tem inflação. Mas, nesse caso, o juros real de investir em Bitcoin não deveria ser zero? Deveria, né? Agora, acho que o que atrai, né,
principalmente o early adopter do Bitcoin, que é o jovem, né, é o fato de você não depender do governo, né? Isso acabou que atraiu muita gente. A outra coisa é a tecnologia e a outra coisa é o retorno, né? Mas a gente pode ficar aqui 2 horas, né, e eu te convencer que o Bitcoin pode valer $1.000, como pode valer $1 milhão, né? Então, assim, agora o que está acontecendo é que você tem uma curva de adoção cada vez maior para o Bitcoin, né? E como a gente falou, só vai ter 21 milhões. Então, por exemplo, você vê hoje, né, grandes gestores lá de fora que eram super céticos ao Bitcoin, que já estão falando que faz sentido ter um pouquinho, né? Mas assim, a gente ainda tem uma incerteza muito grande de que vai ser a identidade do Bitcoin, né? Ele vai ser usado como pagamento, ele vai ser usado como uma espécie de hedge, ele vai ser usado como uma reserva de valor. Eu acho que o Bitcoin ainda não achou a identidade dele, né? Ele tem um custo de transação que ainda é difícil para você acreditar que ele vai ser um instrumento de pagamento, mas o fato é que assim, ele é uma realidade hoje, né? Ele é o que tem maior dominância no market cap de cripto, mas sem dúvida é um ativo ainda que tem um futuro muito incerto, né? Até fazendo um ponto do ETF, né? Hoje, quando a gente olha o ETF de cripto, 90% é Bitcoin e Ethereum, né? Eu acho isso um baita risco, tá? Por quê? Porque, vamos voltar um pouquinho na história. Imagine em 98, né, você comprou um ETF que 90% era American Online e Yahoo, né? Todo mundo achava que a American Online ia ser a grande vencedora da internet. Os grandes vencedores foram quem? Google e Amazon, né? Então, assim, eu não sou um grande fã de você comprar hoje um fundo passivo que tem uma concentração em Bitcoin e Ethereum, né? Eu acho que você tem uma série de outras tecnologias que estão construindo vamos chamar esse Lego, que é o blockchain, né? Que acaba que você tem uma relação de risco-retorno a longo prazo, na minha opinião, muito mais saudável do que a concentração. Eu não ficaria surpreso se aparecesse algo para disruptar o Bitcoin. E naturalmente, e eu acho que é legal a gente poder ter esse espaço para ter conversas difíceis, porque mesmo quem apostou no Bitcoin se esquece que teve a cisão do Bcash, e o Bcash basicamente virou pó, né? Então é difícil você olhar para qualquer moeda e falar que o track record daquela moeda é predição de retorno de outras. Ali, no mercado novo como esse, é mais importante a questão da diversificação. É mais importante ainda você conseguir compor uma carteira que, se um dos cavalos ali tropeçar no meio do caminho, você não vai perder sua carteira inteira. Assim, o que a gente vê, né? Hoje você tem aí um universo de 20 mil criptos, né? A gente hoje cobre lá na Metrics cerca de 400 ativos, né? E o fundo hoje ele tem uma posição aí de 19 ativos, né? Tem um pouco de Bitcoin? Tem, né? Mas eu também tenho uma microcap, que é um marketplace de NFT, que ele vale $16 milhões, né? Então tem o zero merreca do fundo alocado nessa microcap. Então, assim, você tem muita tecnologia hoje que já tem uma receita, que tem uma comunidade de desenvolvedores crescente, estão fazendo códigos muito únicos para construir esse Lego que é o blockchain. Então, acho que assim, diversificar nesse mercado é extremamente importante, né? E hoje que eu vejo é que o brasileiro ele concentra muito no Bitcoin e no Ethereum, né? Só que, diferente da internet, hoje, para você criar uma tecnologia, né? A gente está falando de desenvolver um código, ele ficou muito mais rápido, né? Fruto da inteligência artificial, né? Então hoje uma coisa que às vezes você poderia demorar 6 meses, 8 meses para criar um código, você às vezes pode criar em poucas semanas, né? Então da mesma maneira que a tecnologia, né, ela vai acelerando o roadmap, ela vai lançando features cada vez mais rápido, você também tem que ter uma análise que possibilita você identificar quais são essas tecnologias que estão aí apontando para ser as vencedoras. Porque se você olhar para a internet, a gente gosta muito de olhar a história, né? Além de olhar dados, olhar a história. A taxa de mortalidade da internet foi enorme, né? Mas as que sobreviveram construíram um mercado gigante.
E a gente acredita que o mesmo vai acontecer no mercado de cripto. Não tem espaço para 20 mil peças de Legos para construir o blockchain. Então vai ter uma taxa de mortalidade enorme. E se você não tiver uma análise muito robusta para identificar quais são essas tecnologias que vão ser as vencedoras, você vai acabar deixando passar aí a grande oportunidade que é você surfar essa inovação que é o blockchain. Tiago Sena mandou uma pergunta aqui. Se a decisão do G7 em regulamentar as criptos, será que isso vai funcionar, vai passar? Acho que, independentemente do caso da discussão específica do G7 ou não, tem um ponto aí que é como vai ser a regulamentação das criptos e como esse mercado vai enfrentar esse processo. Enfim, eu acho que a regulamentação ela é necessária, tá? Mas eu acho que ela tem que ser construída aí com toda a comunidade, né? Não adianta só o regulador querer dar as cartas e não conversar aí com o mercado, porque eu acho assim, acho que uma das belezas, né, do blockchain é o fato de você ter uma finança descentralizada, né? Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem o nosso portfólio, né, dentro do blockchain também. A gente tem um fundo, mas qualquer pessoa que tem uma wallet, ele consegue investir em qualquer lugar do mundo no nosso fundo, né? Então, essa tokenização, né, de fundos, de ativos de crédito, ela vai acontecer, né? Então, assim, um portfólio que só era acessado por brasileiro, ele vai poder ser acessado por qualquer pessoa de qualquer continente, né? E eu acho que isso é uma das belezas que o blockchain está tendo. Tem que ter alguma regulamentação, mas desde que ele não mate a tecnologia. E eu acho que a forma de você construir isso é colocando todo mundo na mesa e defendendo o interesse, mas sem matar a tecnologia. Mas eu sou a favor da regulamentação. Maravilha, estamos batendo esse papo com Bernardo Bojan, fundador e CEO da Matrix. Estamos aqui acompanhando naturalmente suas perguntas, seus comentários, suas observações no chat. Então aproveite aqui a presença do Bernardo, senta o dedo aí no like. Senta o dedo no like, vamos buscar ali os 400 likes no programa de hoje e deixe também sua pergunta. Se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta sobre como investir nesse mercado, ou mesmo como investir através de um fundo, quais são as diferenças de investir nesse mercado via fundo ou na pessoa física direta, ou mesmo como avaliar os ativos, os criptoativos, aproveite aqui a presença do Bernardo, tire sua dúvida, mande ali no chat e a gente vai acompanhar para você. Nós estamos aqui buscando, em conjunto com a BMC, os 500 mil inscritos no canal. Se você está chegando agora, ainda não conhecia o canal da BMC News, faça já sua inscrição, clique no sininho, faça já sua inscrição para não perder mais nenhum programa Você com Dinheiro. Se você quiser trazer uma sugestão, uma indicação, alguém que você gostaria de ver aqui na bancada conosco, mande lá um e-mail para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então, basic como básico mesmo, .comdinheiro@comdinheiro.com.br com a sua sugestão, sua indicação e eventualmente suas perguntas, as suas dúvidas que você gostaria de ver esclarecido aqui nesse programa pós-almoço da Faria Lima. Agora nós vamos caminhando para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro, batendo mais um pouco de papo sobre fundos de investimentos quantitativos e, por que não, um pouquinho de criptoativos. Não saia daí, a gente já está de volta.
PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Estamos aqui batendo um papo sobre criptoativos, sobre fundos quantitativos, como esse mercado se unifica, o processamento de dados para nos dar ideias de investimentos. O pessoal aqui comentando tópicos importantes sobre como funciona a interlocução do Bitcoin, dos criptoativos com os bancos, porque afinal de contas, para você fazer o primeiro depósito, o dinheiro passou pelo sistema bancário e daí o espaço para regulação também. Muito bem, pessoal, estamos aqui acompanhando a Laís, sempre conosco aí, forte abraço a Laís, muito boa tarde, ele dando boa tarde aqui para o entrevistado, a galera do chat também. A gente discutiu um pouco, você já trouxe, Bernardo, que um bom pedaço, você processa as informações via máquina, mas que carimba a decisão de investimento. Você não é aquele modelo HFT que você vai jogar 100 mil ordens e de lá ver o que processa e devolve, e a máquina vai operando isso. Vocês usam os dados para gerar os insights e fazer, eventualmente, o humano racionalizar aquilo e levar numa tese de investimento. Agora, de onde surgem as teses de investimento? Como vocês montam os modelos? Como é que são os fóruns de discussão? Como são criadas as teses de investimentos lá na Metrics? Tá. Bom, tudo que a gente faz, né, a gente fala que o nosso mandato é o que a gente chama de www, que não tem nada a ver com a internet. Né? Que é você achar wonderful tax, na wonderful price, na wonderful moment. Né? Assim, se você conseguir fazer isso com consistência, você vai ter aí um retorno mais que satisfatório numa janela aí de médio e longo prazo. Né? Agora, tudo começa, né, com a construção do time. Né? A Metrics é uma empresa que ela está sendo construída por engenheiros, cientistas de dados e matemáticos. Então, por exemplo, o André Zakur, que é meu Head de Research, ele é um cara que é PhD em matemática, né? O Head de Investimento, o CIO, que é o Augusto, é engenheiro físico, né? Só que eles não vieram do mercado financeiro, né? Eles são o que a gente chama de crypto native, né? Então, assim, se você pegar o nosso time de gestores, eles têm uma experiência combinada de mais de 20 anos, né? Então, para achar esse www, a gente constrói uma série de indicadores, né, para entender qual é a temperatura e pressão do mercado, né, quão forte o mercado está. Acho que assim, uma das vantagens de você estar operando no mercado de cripto é que você tem uma profundidade de dados, de fluxo, do que as carteiras estão fazendo, que você não tem em nenhum mercado do resto do mundo. Então você consegue fazer uma análise top-down com muita profundidade. Aí depois você começa, né, ver quais são os setores mais atrativos. Né? É Oracle, é Games, é DeFi, e depois quais são as top picks desses setores, né? Que é o mais difícil, porque é um mercado que ele ainda está muito em construção. Do mesmo fato que ele é um pouco mais difícil, né, ele é muito mais fácil que um fundo de venture capital. Por quê? Porque você tem rota de fuga, né? Então, se eu escolher um protocolo que eu acho que ele vai ser um winner em games, e por alguma razão surgiu uma tecnologia mais disruptiva, eu consigo, em questão de minutos, vender aquela posição, né, e migrar para uma posição que está se mostrando ter uma vantagem competitiva. Coisa que você não consegue ter num fundo de venture capital, né? Mas se você olhar, um dia eu vou até te convidar para você ir num comitê de investimento. Ele é extremamente chato, né? Porque metrics vem de métricas, né? Então é tudo metrificado, né? Que vai de strong sell a strong buy. Então dificilmente você vai ali fazer algo contra o sistema, né? Agora, se você for numa reunião nossa de modelo, onde são escolhidos os indicadores, aonde vai ter mais peso em cada vertical, né? Aí você tem discussões aí, não vou nem chamar de acaloradas, mas extremamente profundas, né? Longas, para a gente ver o que está funcionando mais, o que não está funcionando.
quais indicadores eu posso criar subindicadores para ter mais certeza. Então a gente gasta muito mais tempo construindo essa cesta de indicadores, né, vendo quais indicadores vão ter mais peso em cada vertical para alimentar os gestores. Então é assim, né, que funciona um pouco da nossa cozinha. E eu vim de uma escola, né, que o lugar que eu mais trabalhei no mercado financeiro foi o Banco Pactual, e lá, né, os traders falavam um negócio muito interessante, que era assim, aqui ninguém é gestor de bolsa, ou gestor de moedas, ou gestor de crédito, aqui a gente é gestor de risco, né? Então, assim, a gente tem uma política de risco extremamente rigorosa, né? Que quando você combina esses dados, né, com a política de risco, é aí que sai o nosso portfólio, né? Então, a gente tem política por tamanho, por concentração de setor, e aí você usa toda essa inteligência de dados com a política de risco para tentar chegar nesse WWW. A gente acaba guardando no segundo bloco umas perguntas mais conceituais. Você comentou um pouco dessa formação do modelo, os inputs, de quais variáveis vocês vão entrar no modelo, que é a escolha humana mais importante de qualquer modelagem econométrica. Agora, em termos de tecnologia, o que já dá para ver de mudança no uso da inteligência artificial no processo de gestão de investimentos hoje, pelo andar da carruagem, andar do mundo hoje de investimentos? O que a gente já vê de AI e para onde a gente está indo com esse mercado? Tá. Então, ontem estava até conversando lá na Metrics, né? Eu entrei no mercado foi em 96, né? E aí eu entrei na área de research de uma corretora, né? E a minha função, né, uma das rotinas que eu tinha era fazer clipagem, né? Então eu tinha que ler todos os jornais, né? Recortar com a tesoura, né? Então saiu uma notícia de Petrobras, recortava, ia lá na pastinha e botava lá na Petrobras, para quando o analista fosse analisar Petrobras, ele ter ali um clipping, né? Hoje, como é que a gente faz na Metrics? A gente classificou, né, a notícia como neutra, positiva e negativa, né? Ensinou o sistema a classificar. Então, hoje, né, o nosso time ele não lê notícia, né? Você tem uma máquina, né, que classifica a notícia e resume isso num documento que é uma página, né? E aí, se ele quiser, ele aprofunda cada notícia. Então, assim, o AI hoje, né, ele tem salvado muito tempo, né, seja do gestor, seja do analista, com atividades que no passado você não conseguia fazer, como esse exemplo da clipagem. E, ao mesmo tempo, né, você usa bastante a inteligência artificial, né, quando você vai modelar uma vertical, né, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que funciona numa janela mais de longo prazo. Então, assim, hoje eu vejo, né, que o futuro, né, de um gestor de fundo é usar a tecnologia, principalmente a AI, para tomar decisões com mais profundidades e de forma mais assertiva. Então, ela é um grande aliado, né? E eu acho que, assim, é questão de tempo, todo mundo vai estar usando aí tecnologia e infraestrutura de dados para tomar decisão independente do mercado. A gente vai ganhando eficiência, né? Mais do que a disrupção imediata, você investir em A, vai investir em B, esse ganho da eficiência para o próprio ser humano processar informação. Você comentou do clipping, eu lembro quando eu entrei no mercado, o pessoal hoje você fala, isso parece um absurdo, né? Mas eu lembro de começar a minha vida cadastrando provento, você ia no jornal, e a empresa vai lançar tanto de provento, semana que vem, você ia lá e registrava no papel. Eu já colocava no Excel, mas você, de toda forma, tinha que ir lá e ler a matéria no jornal para montar a informação. Quer ver outro exemplo, né? Assim, imagina assim que quem está assistindo aqui o programa, né, e trade cripto, que a gente fez uma pesquisa que a maioria dos brasileiros que tradeavam cripto, eles usavam
gráfico como principal driver de tomada de decisão, né? Uma das verticais é gráfico, né? A gente gosta de gráfico? Gosta. A gente toma decisão só em gráfico? Não, né? A gente vê como um complemento com outras 8 verticais. Então, suponha que um gestor nosso, ele gosta de gráfico de tendência e ele usa curvas de Elliott, por exemplo. Então, você já tem ali um robô, né, que ele está identificando que parte do gráfico você está. Se você está numa onda A, numa onda B, numa onda C, né, ele não precisa olhar o gráfico, né, e ficar olhando. Isso, né, você cria no nosso software alertas, né, que já viram e falam: Felipe, acabou de romper aqui ou esse canal, ou esse patamar. Então, eu lembro quando eu trabalhava com bolsa, você ficava ali no terminal, olhando o gráfico, tentando, aí jogava para outro tipo de gráfico. Hoje você tem a máquina que ela faz todo esse trabalho, né? Então, onde a gente gasta mais tempo, né, é fazendo pesquisa de indicadores, modelando, do que ficar fazendo aquele trabalho, vamos dizer, manual, para achar ali algum tipo de informação. Muito bem, estamos batendo esse papo com o Bernardo Bonjean, fundador e CEO da Metrics Capital. Estamos aqui também, naturalmente, acompanhando o chat. Aproveite a participação do Bernardo, tire sua dúvida, mande sua pergunta, seu comentário ali, que a gente passa aqui no ar ao vivo. E se você ainda não deixou o seu like, senta o dedo aí no like, vamos buscar os 400 os 400 likes aí no programa, senta o dedo no like. E se você está chegando agora, não conhecia ainda, não era inscrito ainda no canal da BMC News, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Outra pergunta, olhando um pouco para frente, né, calibrando, alisando a sua bola de cristal, né? Para onde está indo o mercado de fundos? Você comentou, a gente já passou pela questão de fundos ativos e passivos e como o uso de fundos de índice vai conversando com o mercado de fundos ativos. E a gente tinha conversado antes do programa aqui sobre mudanças no modelo de distribuição. Também o fundo tem mudado a característica, as formações que são gestores independentes aqui no Brasil, inclusive numa linha diferente de como foi feita a regulação americana, mas também bastante moderna. Para onde você enxerga que está indo esse mercado de fundos de investimento? Quais são as novidades que a gente deve ver nessa indústria aí para os próximos anos? Tá. A gente hoje, né, vamos olhar o mercado de cripto, né? A gente tem aí o dobro de CPF, né, quando você compara com a Bovespa, né? Então, o que a gente vê é que o investidor ele está cada vez mais sofisticado, né? Antigamente, ele só aplicava, né, em ativos do Brasil, né? E aí, quando você olha o retorno desde 96, né, o melhor retorno é Nasdaq, e quando você bota nos últimos anos, é o mercado de cripto, né? Então, o que a gente vê é que esse investidor, seja profissional, qualificado ou varejo, ele cada vez mais vai ter aí uma variedade de classes de ativos, né? A gente já vê o varejo comprando Nasdaq, investindo em cripto. Antigamente, quando a gente olhava, era pouquíssimos investidores e muito concentrado aí em Bovespa e CDI, né? Então, a gente vê cada vez mais esses investidores operando classe de ativos globais, né? E para o lado do gestor, a vida ficou um pouco mais fácil em termos de distribuição, né? A gente estava comentando ali fora, né, que hoje você tem casas ali que tem menos de 4 anos e já tem aí 20, 30 bilhões de ativos sob gestão, né? Isso foi graças ao crescimento da plataforma e à entrada do varejo, né? Então, assim, o investidor hoje, né, que tiver uma boa rentabilidade e principalmente dar um bom serviço, né, principalmente quando o fundo está indo mal, porque assim, o fundo às vezes, né, um fundo de cripto, um fundo de bolsa, às vezes você pega um ano que, enfim, você não performa.
E aí que é a hora que você tem que ser ativo com a tua rede, né, e explicar o que está acontecendo com o mercado, como é que você está vendo o mercado no curto, no médio e longo prazo. E aí até pegando um gancho, que a gente tem falado bastante de AI, a gente tem usado bastante AI também para criar conteúdo, né, seja para o agente autônomo, para o investidor final poder tirar a dúvida real time, né? Então, o que a gente vê é que para o gestor vai ter uma distribuição numa escala que a gente não via há anos atrás, fruto das plataformas. Os investidores vão ter um portfólio que não é só Brasil, né? Eles vão estar investindo em outros tipos de ativo, como Nasdaq, cripto, e às vezes até fundo de private equity, VC. Então acho que o mercado está se profissionalizando como um todo. Mas o que eu vejo que vai ser assim, a grande inovação, né? E a gente falou isso aqui já, é você poder tokenizar uma cota de um fundo, né, e você distribuir isso de forma global, né? Então imagina que a cota da Matrix eu posso vender não só nas plataformas, mas eu posso ter um token que reflete meu portfólio e aí eu posso atrair investidores que estão aí Estados Unidos, Dubai, Europa, qualquer outro centro financeiro. Tokeniza, coloca isso num fundo fechado e distribui como hoje você trada um fundo fechado em bolsa, um ETF, né? Isso. Só que ele vai rodar ali dentro, vai ser um smart contract que vai ser dentro do blockchain. Inclusive, assim, o nosso portfólio a gente já antecipou e já tem isso, né? Então, hoje, qualquer pessoa que tem uma wallet, ele consegue investir na Matrix. Nem precisa fazer cadastro, né? Você tem o endereço do blockchain, a pessoa vai lá e aplica no portfólio. Agora, já que você falou sobre acessar via wallet, como é que hoje o fundo que vocês têm é sediado nos Estados Unidos, é isso? A gente tem um fundo que ele é Cayman, né? E agora, mês que vem, a gente vai ter um fundo espelho para o investidor brasileiro, que é o nosso foco, ele poder investir nesse fundo, né? Em dezembro do ano passado, saiu uma regulamentação nova que era para entrar agora em abril e a CVM e a Anbima postergaram para outubro, que o varejo ele vai poder comprar um fundo que ele investe 100% em ativos do exterior, né? Então, assim, reforça essa tese que cada vez mais o varejo vai ter acesso a fundos offshore. E hoje, se o investidor quiser fazer investimento na Matrix, quais são os caminhos viáveis? Então, hoje, se ele tiver uma wallet, né, ele consegue comprar o nosso portfólio pelo blockchain, que eu acho que assim, isso é muito mais para um cara de tech do que para um investidor de varejo. Mas agora, assim, esse ano a gente vai subir o fundo, né, nas principais plataformas. A gente vem conversando nesses últimos 2 anos com os principais agentes autônomos. Então ele vai acabar encontrando aí via os escritórios que atendem eles. Você comentou sobre abrir e conversar, né? Essa participação aqui dos gestores, a gente gosta de deixar espaço para os gestores explicarem também o que é a tese de investimento. Eu almocei hoje com um gestor de multifamily office. Ele me falou o seguinte: poxa, a gente investiu num black box lá fora, não deu certo, a gente perdeu dinheiro. Mas o pior foi quando a gente foi perguntar para o gestor por que, ele também não sabia, né? Que a black box era de fato black box, né? E é muito legal ter esse tipo de abertura para comentar. E vocês têm canais onde o investidor possa acessar conteúdo de vocês, acompanhar o que você comentou, esse conteúdo que vocês estão criando, como o investidor pode acessar e continuar acompanhando a Matrix? Tá. A gente está nas principais redes sociais, né? Então, LinkedIn, Instagram, e você acha a gente como matrix.fund, né? Então é matrix.fund, né? Você acha a gente aí, LinkedIn, Instagram. O site também é matrix.fund. A gente, nossa cabeça, assim, a gente não posta muito, né? A gente gosta de postar com uma frequência menor,
mas com uma qualidade, um aprofundamento de dados muito grande, né? Então, é uma maneira de conhecer um pouco a nossa cozinha, como é que a gente pensa, ou entrar também no site, né? Se cadastrar para receber a nossa carta trimestral. Já adianto que ela tem um formato muito mais infográfico, né? A gente gosta muito de dados, né? Então a gente fez uma pesquisa, né? Porque assim, ninguém tem mais tempo, né, de receber uma carta com 15 páginas de 10 gestores, né? Então a gente fez uma coisa muito mais visual, né, com key message, e assim, o pessoal tem adorado aí esse material, essa carta trimestral da Metrics. Maravilha, Bernardo. Eu queria agradecer sua participação. Muito obrigado por aceitar bater esse papo conosco. E eu queria agradecer em nome da audiência, justamente por compartilhar esse conhecimento. E, naturalmente, a bancada está aberta aí para novas rodadas também. Bom, obrigado vocês aí pelo convite, né? Espero encontrar audiência aí nos principais eventos, a gente se falar cada vez mais. E parabéns aí pelo programa. Eu sou fã de carteirinha aí do que vocês vêm produzindo. Maravilha, muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, que acompanhou a gente, interagiu com a gente aqui no Você com Dinheiro de hoje. Se você ainda não deixou o seu like, carimba o dedo ali no like para a gente alcançar. Faltam 42 likes aí para a gente passar a marca dos 400 de hoje e menos de 9 mil inscritos para a gente bater o 500 mil de inscritos no canal. Então ajuda a gente aí. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Amanhã nós estaremos de volta, sempre aqui no canal, sempre no mesmo horário, compartilhando com vocês o que há de melhor, o que há de mais profundo nos temas que são debatidos na Faria Lima, fazendo de você, telespectador da BMC News, um investidor melhor. Nós ficamos aqui com Você com Dinheiro de hoje, fique agora com o closing e até amanhã. Estamos de volta.